E se aquilo que você chama de amor fosse, na verdade, um espelho distorcido? E se o olhar doce que um dia lhe deu segurança fosse apenas a máscara de uma sombra que se alimentava silenciosamente da sua energia? Carl Jung alertava: o encontro com o outro nunca é apenas encontro, é também confronto com o que há de mais obscuro dentro de nós. O empático, ao se perder no abraço do narcisista, entra em um labirinto invisível, um lugar onde a realidade se fragmenta e a alma começa a sussurrar segredos que poucos conseguem suportar. Mas o que acontece quando esse vínculo se rompe? O senso comum diz que o empático apenas sofre, apenas sangra em silêncio. Será mesmo? Ou existe uma metamorfose secreta acontecendo nas profundezas do inconsciente, um processo que não pode ser visto a olho nu, mas que transforma radicalmente a identidade? Jung afirmava que o sofrimento é sempre um convite à individuação, mas qual preço precisa ser pago para atravessar esse portal? Talvez você tenha sentido isso, o vazio inexplicável depois da queda, a sensação de não saber mais quem é, como se a própria vida tivesse sido roubada, e ao mesmo tempo uma estranha faísca dentro de você, algo que insiste em renascer mesmo em meio às cinzas. Não é apenas dor, não é apenas perda. É um enigma. O empático carrega feridas que se tornam mapas, cicatrizes que escondem passagens secretas. Mas para onde esses caminhos conduzem? O que se repete na superfície? O choro, a raiva, o isolamento, não é nada diante do que se desenrola nas camadas ocultas do ser. O empático não apenas sobrevive ao narcisista, ele atravessa portais que a maioria nunca ousaria tocar. Porém, cada fase dessa travessia guarda armadilhas, ilusões e símbolos que precisam ser decifrados. É como se a própria psique conspirasse para testar a força de quem foi dilacerado. E você está preparado para ouvir o que acontece por trás do véu? Jung nos lembra que toda destruição traz em si um chamado à transformação. Mas o que realmente nasce quando o empático toca o abismo deixado pelo narcisista? O que se revela no silêncio, no momento em que ninguém está olhando? Existem fases invisíveis, experiências psíquicas que não podem ser narradas em manuais ou conselhos superficiais. Só podem ser compreendidas por quem ousa mergulhar até o fim dessa jornada. Você está pronto para descobrir as 5 etapas ocultas que moldam esse destino? O silêncio que vem depois da tempestade não é vazio. É um eco pesado que se instala no corpo, como se cada célula carregasse a lembrança do que foi arrancado. O empático, ao se afastar da presença do narcisista, não encontra paz imediata, encontra um deserto. Jung diria que o inconsciente começa a falar mais alto justamente nesse momento. E é um sussurro incômodo, feito de símbolos e imagens que emergem como sonhos quebrados. A mente busca explicações, mas o coração se recusa a aceitar. E é nesse espaço entre razão e emoção que a primeira fissura se abre, revelando um abismo que ainda não pode ser nomeado. O deserto não é apenas solidão, é também confusão. O empático começa a duvidar de si, de sua memória, de sua percepção. O que era real? O que foi manipulado? O que restou de si após entregar tanto ao outro? A dor não é apenas de perda, é de identidade. É como olhar para o espelho e não reconhecer mais a própria sombra refletida. Jung lembrava que o encontro com a sombra é inevitável. Mas o que acontece quando essa sombra não é só sua, mas também foi projetada em você por alguém que sabia exatamente onde ferir? Nesse estado, o tempo parece se distorcer. Minutos se arrastam como horas, enquanto lembranças surgem em fragmentos desconexos. Um gesto, um olhar, uma palavra dita em tom de desprezo. Tudo retorna como se fosse agora. É um ciclo invisível que aprisiona, como se o abuso continuasse acontecendo mesmo na ausência do abusador. O corpo ainda reage, o coração dispara, a respiração falha. Não é lembrança, é reencenação. O inconsciente não distingue passado de presente, e o empático se vê vivendo o trauma repetidas vezes, incapaz de escapar da prisão interior. Mas há algo estranho nesse processo. Em meio ao colapso, surge uma sensação difusa de que esse mergulho é inevitável,
de que não há como escapar daquilo que foi despertado. O sofrimento, que parecia apenas destruição, se torna um convite sombrio. E o empático, mesmo sem perceber, começa a caminhar por um território psíquico que poucos ousam explorar. É a travessia iniciática, a descida ao submundo. Cada lágrima, cada insônia, cada sensação de vazio é ao mesmo tempo ferida e portal. Ainda assim, a mente tenta resistir. Busca explicações lógicas, fórmulas rápidas, atalhos para anestesiar a dor. Mas nada funciona. Não existe remédio que calhe o chamado do inconsciente. E é nesse ponto que surge a primeira ruptura real. A percepção de que não há volta, de que a antiga vida morreu junto com a relação. O empático sente, sem compreender, que o que era já não pode ser mais. Jung dizia que todo renascimento exige uma morte simbólica, e é aqui que o primeiro luto se instala, não apenas pelo outro, mas por si mesmo. Nesse luto surge uma ambivalência devastadora. O empático oscila entre querer esquecer e querer entender, entre rejeitar a experiência e revivê-la em busca de sentido. É uma dança caótica entre amor e ódio, entre culpa e inocência. Como pode alguém tão sensível carregar agora tanta escuridão dentro de si? Como pode o coração, que antes se entregava sem reservas, agora estar coberto por um manto de desconfiança? A contradição consome, e cada resposta parece abrir uma nova ferida. E então o silêncio se torna ainda mais denso. É como se o mundo exterior perdesse as cores, enquanto o interior se enche de imagens carregadas de símbolos, sonhos recorrentes, visões súbitas, pensamentos que não pedem permissão para existir. É a psique tentando reorganizar o caos, apresentando metáforas que só podem ser compreendidas mais tarde. O empático sonha com labirintos, com portas trancadas, com espelhos que não refletem. E cada símbolo é uma senha, um código secreto deixado pelo inconsciente para guiar a travessia. Mas a dor não cede facilmente. O corpo grita, a mente insiste e a alma parece suspensa entre dois mundos. O empático começa a perceber que não é apenas vítima, mas também portador de uma revelação. A experiência não foi apenas destruição, foi um choque arquetípico, um encontro entre luz e sombra que abriu algo que não pode mais ser fechado. O sofrimento se torna um oráculo e o empático, mesmo sem querer, se vê carregando uma verdade que ninguém lhe contou. Aos poucos, o que antes era apenas caos começa a revelar padrões. O empático percebe que suas lágrimas têm um ritmo, que seu silêncio tem um peso, que sua solidão tem um propósito oculto. É como se cada fragmento da dor fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, ainda invisível, mas em construção. O inconsciente, através de símbolos e sensações, começa a arquitetar um novo caminho. O empático ainda não sabe, mas já está sendo transformado. E assim, o primeiro estágio dessa jornada se cumpre. Não com respostas, mas com perguntas. Não com alívio, mas com peso. Não com clareza, mas com sombras. O empático, marcado pelo abuso, atravessa um território de silêncio e vazio que não é o fim, mas o início. E enquanto a dor se repete como um eco interminável, uma semente invisível já foi plantada. A promessa de que o que nasceu da destruição pode, em algum momento, se tornar criação. Mas quando, como e a que custo? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital Guia Prático e Chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A ausência se torna tão ensurdecedora que o empático começa a sentir o próprio corpo como um campo de batalha. Cada músculo guarda tensão, cada respiração parece carregada de memórias que não se deixam dissolver. É como se o passado tivesse se infiltrado nos ossos, impedindo o presente de florescer. Eu diria que é nesse ponto que o inconsciente começa a reivindicar sua dívida. Aquilo que foi reprimido retorna com força avassaladora. O empático agora não está apenas lidando com a perda de um relacionamento. Está diante da revelação
visão de si mesmo, nua, crua, despedaçada. E nesse confronto surge uma segunda camada de dor, a vergonha. Não a vergonha de ter amado, mas a vergonha de ter se deixado enganar, de ter permitido que o próprio coração fosse usado como isca. O empático se vê diante da cruel pergunta: como eu não percebi? Essa pergunta ecoa como martelo, quebrando ainda mais a já frágil estrutura interna. Mas Jung lembrava que a consciência só se expande quando somos forçados a encarar nossas ilusões. A vergonha, nesse estágio, é também um mestre oculto, conduzindo para dentro do labirinto. No fundo desse labirinto, o empático descobre que sua dor não é apenas pessoal, mas arquetípica. O narcisista não é apenas um indivíduo, mas uma personificação de forças maiores. A sombra coletiva, o predador psíquico, a máscara da ilusão. E o empático, ao ter sido engolido por essa presença, agora carrega em si marcas que ultrapassam a biografia. Cada lembrança ganha contornos míticos, cada ferida se torna símbolo. O que parecia apenas sofrimento íntimo começa a se revelar como uma travessia universal, compartilhada por muitos, mas compreendida por poucos. Nesse momento, a raiva desperta. Uma raiva crua, que vibra como fogo dentro do peito. O empático, acostumado a se doar, agora sente o peso do abuso como faca atravessando a carne. É uma energia avassaladora, que pode tanto destruir quanto libertar. Jung advertia que as emoções intensas são também portais. Nelas se escondem as chaves para novas formas de ser. A raiva nesse estágio não é apenas fúria contra o outro, mas um grito da alma exigindo o renascimento. Porém, a alma ainda hesita, ainda teme o próprio poder que começa a emergir. E é nesse conflito que nasce a contradição mais profunda. Desejar se libertar e, ao mesmo tempo, ainda sentir falta do próprio cárcere. O empático se pega lembrando dos pequenos gestos de afeto, das promessas vazias, dos instantes em que acreditou ser amado. O veneno ainda corre nas veias, misturado com as memórias de ternura. Esse paradoxo cria uma prisão quase impossível de romper. Como aceitar que o mesmo olhar que iluminava agora se revela como máscara do predador? Como amar e odiar ao mesmo tempo, sem se perder no meio? A psique, nesse ponto, recorre aos sonhos como válvula de escape. O empático sonha com corredores intermináveis, com casas abandonadas, com oceanos revoltos que nunca se acalmam. Cada imagem traz um recado escondido. O inconsciente tenta traduzir o indizível em metáforas. E nessas metáforas há sempre uma pista, um mapa secreto para atravessar a noite escura. O problema é que o empático, ainda preso na dor, não consegue decifrar plenamente essas mensagens. Sente apenas o peso delas, como se estivesse sendo empurrado para um destino inevitável. Em meio a isso, a solidão se intensifica. Amigos não entendem, familiares minimizam, e o mundo segue como se nada tivesse acontecido. O empático, então, descobre a experiência de estar só mesmo cercado de pessoas. Esse isolamento forçado aprofunda ainda mais o mergulho interno, como se o universo conspirasse para que não houvesse fuga. Jung dizia que a individuação é sempre uma jornada solitária, e aqui essa solidão é tanto dor quanto caminho. É na ausência de testemunhas que a psique começa a se revelar. E lentamente surge um lampejo inesperado. No meio da escuridão, o empático percebe que ainda existe algo intacto dentro de si, algo que não foi destruído nem contaminado. É uma centelha pequena, quase imperceptível, mas real. Essa chama secreta, que sobreviveu ao fogo do abuso, se torna a primeira evidência de que a destruição não foi total. Mas junto com essa percepção vem outra pergunta. O que é essa força? Será mesmo parte de mim ou apenas mais uma ilusão do inconsciente? A cada dia, o empático oscila entre sentir-se vítima e sentir-se iniciado em um mistério que não pediu para viver. Essa oscilação cria vertigem, como se a psique estivesse testando sua resistência. O chão se move, as certezas se dissolvem e só resta o fluxo. E nesse fluxo, mesmo sem entender, o empático é empurrado para frente, em direção a um estágio ainda mais profundo, onde a dor começa a se converter em algo diferente, ainda sem nome,
E assim, a segunda etapa se revela. Não como um alívio, mas como um espelho ainda mais cruel. O empático começa a perceber que não está apenas perdendo, mas sendo reconstruído de forma invisível. Cada lágrima lava algo antigo, cada grito rompe uma prisão, cada silêncio abre uma nova caverna dentro da alma. O processo é brutal, mas inevitável. E a pergunta que se instala agora não é mais por que isso aconteceu comigo, mas quem eu estou me tornando depois de tudo isso. A terceira descida começa com um vazio ainda mais profundo, um lugar onde até a dor parece ter perdido sua intensidade. O empático sente como se tivesse atravessado uma camada do inferno e agora repousasse em um silêncio frio, quase inumano. Mas esse silêncio não é paz, é suspensão. É como estar no centro de um oceano escuro, sem saber se ainda existe chão ou superfície. Jung dizia que quando a psique retira todas as referências externas, o indivíduo é obrigado a encarar aquilo que sempre esteve escondido no fundo, a própria sombra. E é nesse encontro que a consciência vacila. O empático começa a perceber aspectos de si que sempre tentou negar. A raiva reprimida, os desejos sufocados, a necessidade oculta de validação. Tudo vem à tona como fantasmas. Não são apenas lembranças do abuso, são reflexos de algo mais íntimo. O reconhecimento de que parte da dor também nasceu do silêncio interior, da dificuldade em impor limites, da tendência a se perder no outro. Essa revelação é cruel, pois desmonta a narrativa da pureza absoluta. E, ao mesmo tempo, é libertadora, porque começa a devolver ao empático o poder sobre a própria história. Mas o poder, nesse momento, ainda é insuportável. O empático sente culpa por enxergar que também colaborou com sua própria prisão. Eu escolhi me calar. Eu permiti que continuasse. Essas frases ecoam como lâminas dentro da mente, aumentando a sensação de ruína. Porém, Jung lembrava que é apenas quando a luz ilumina a sombra que surge a possibilidade de integração. A culpa nesse estágio não é condenação, é passagem. Uma passagem que exige coragem para não se perder no ódio por si mesmo. E quando o ódio ameaça dominar, algo inesperado acontece. A compaixão começa a surgir ainda tímida. O empático olha para sua própria fragilidade e, pela primeira vez, não sente apenas vergonha. Sente ternura. É como abraçar uma criança assustada que sempre viveu dentro de si, escondida atrás das máscaras do amor incondicional. Essa compaixão inaugura uma nova camada de cura. Não a cura definitiva, mas o primeiro gesto de reconciliação com o próprio ser. Ainda dói, ainda queima, mas já não é apenas destruição. Nesse ponto, os sonhos se intensificam. Símbolos arquetípicos emergem com força. Serpentes trocando de pele, casas sendo incendiadas, rios que transbordam. O inconsciente fala através dessas imagens, revelando que a psique está em processo de renovação. A serpente não é ameaça, é renascimento. O fogo não é castigo, é purificação. O rio não é caos, é fluxo vital. O empático, ao despertar desses sonhos, ainda não entende racionalmente, mas sente que algo maior o atravessa. A alma sabe antes da mente, e essa percepção dá início a um novo conflito. O empático começa a questionar tudo. Se eu sobrevivi a isso, o que mais posso enfrentar? Se não sou apenas vítima, quem eu sou agora? Essas perguntas não trazem respostas, mas provocam movimento. O que antes era paralisia começa a dar lugar a uma inquietação quase criativa. É como se a energia aprisionada pela dor estivesse, aos poucos, sendo convertida em desejo de existir de outra forma. Não há clareza ainda, mas há pulsação. Porém, junto com essa pulsação vem o medo. Medo de repetir padrões, medo de confiar novamente, medo de nunca mais ser capaz de amar. O empático se vê dividido entre o impulso de se abrir para a vida e a necessidade de se proteger. É uma dança instável entre coragem e retração. E cada tentativa de avanço parece esbarrar em cicatrizes ainda sensíveis. É aqui que o processo se torna mais delicado. Qualquer passo em falso pode reabrir feridas profundas. Mas também é aqui que o verdadeiro fortalecimento começa a ser esculpido. Nesse estágio, o empático percebe que a presença do narcisista já não é apenas memória, mas metáfora. O outro se torna símbolo de todas as forças externas que tentaram sequestrar sua essência.
Ao encarar essa metáfora, o empático descobre que sua luta não é apenas contra uma pessoa, mas contra todo um padrão que habita o coletivo. O narcisista, nesse sentido, foi apenas o espelho cruel de uma humanidade que consome e descarta. A dor pessoal se conecta a um drama universal, ampliando a consciência para além do próprio ego. E, paradoxalmente, esse reconhecimento traz um fio de paz. Não a paz da resolução, mas a paz do pertencimento. O empático percebe que não está só, que sua história ecoa na experiência de muitos outros. Esse reconhecimento dissolve um pouco da solidão inicial, abrindo espaço para uma nova forma de conexão. Já não é mais o vínculo doentio com o narcisista, mas a percepção de uma rede invisível de almas que atravessam provações semelhantes. E nessa rede começa a surgir uma nova identidade, a do sobrevivente que aprende a transmutar feridas em símbolos. Assim, o terceiro ciclo se cumpre, não com finais felizes, mas com uma lenta preparação para o que virá. O empático ainda sente dor, ainda sangra por dentro, mas já não é mais o mesmo que entrou no deserto. Algo foi retirado, algo foi iluminado, algo começou a renascer. O olhar já não é de pura destruição, mas de quem pressente um horizonte distante, ainda nebuloso, mas inevitável. O que virá depois? O que se erguerá das cinzas desse fogo psíquico? O empático ainda não sabe, mas já caminha. O quarto mergulho começa quando a dor deixa de ser apenas ferida e começa a se transformar em linguagem. O empático percebe que o sofrimento já não é apenas algo que o atravessa, mas algo que o ensina. Eu dizia que os símbolos são a fala da alma, e é exatamente isso que acontece agora. Cada cicatriz se converte em signo, cada silêncio se torna mensagem. O corpo, antes refém do trauma, começa a se expressar como um oráculo silencioso. O empático, mesmo sem saber, já não é apenas vítima, está se tornando intérprete de si mesmo. Mas interpretar-se não é tarefa fácil. Há momentos em que a confusão volta com toda a força, fazendo o empático duvidar se não está apenas se enganando outra vez. Será que tudo isso tem mesmo algum sentido? Ou é apenas mais uma forma de sobreviver? Essas perguntas corroem a mente, testam a paciência e abrem brechas para recaídas emocionais. O vazio ameaça engolir de novo. Porém, é justamente nesse movimento de queda e retorno que a psique se fortalece, como um músculo que só cresce através da tensão. É nesse ciclo que surge um novo elemento, a coragem de olhar para o futuro. O empático, que antes só conseguia revisitar o passado, começa a se perguntar sobre o que ainda pode construir. É um passo tímido, quase imperceptível, mas real, como uma semente rompendo a terra depois de uma longa noite de inverno. Jung afirmava que a individuação não acontece de uma vez, mas em camadas, como se cada revelação fosse preparando o terreno para a próxima. E aqui o terreno começa a germinar. O paradoxo, no entanto, continua. O empático sonha com liberdade, mas ainda sente o peso das correntes. Lembra-se das promessas falsas, mas também do conforto temporário que elas ofereciam. O coração se divide entre o desejo de confiar novamente e o medo de cair no mesmo abismo. Essa divisão é dilacerante, mas também reveladora. Mostra que a alma não está mais adormecida, está desperta, lutando entre forças contrárias que, no fundo, querem o mesmo: preservar a vida. E nesse campo de batalha interno surge algo inesperado: a criatividade. O empático começa a escrever, pintar, cantar, correr ou simplesmente imaginar novos cenários. A dor, que antes era apenas prisão, agora se converte em combustível. Não se trata de esquecer, mas de transformar. O trauma vira matéria bruta, e a psique, como um artesão silencioso, começa a moldar sentido onde antes só havia ruína. Esse é um dos momentos mais enigmáticos da jornada, quando o que destruiu também começa a dar forma ao que constrói. A solidão, que no início era deserto, agora se torna templo. O empático aprende a estar consigo mesmo de um jeito diferente, não mais como exílio, mas como reconciliação.
Há noites em que a dor ainda grita, mas já não é grito de desespero, é grito de parto. O silêncio deixa de ser ausência para se tornar espaço fértil. É nesse silêncio que a alma respira, reorganiza e encontra uma nova forma de se colocar no mundo. O que antes parecia vazio absoluto começa a se revelar como plenitude em construção. O inconsciente continua a falar, mas agora o empático já reconhece alguns de seus códigos. As serpentes que antes assustavam agora são vistas como renascimento. As casas incendiadas já não são destruição, mas purificação. O rio que transborda não é ameaça, é fluxo inevitável da vida. O olhar muda, e quando o olhar muda, o mundo inteiro muda junto. Jung insistia que aquilo que negamos nos escraviza, mas o que aceitamos nos transforma. O empático, nesse ponto, começa a aceitar. Mas aceitar não significa esquecer. As marcas permanecem, e é justamente nelas que reside a nova força. O empático olha para trás e percebe que sobreviveu ao que parecia insuportável. Essa constatação não elimina a dor, mas instala algo mais profundo, respeito por si mesmo. Não um respeito racional, mas visceral, como quem olha para uma árvore que resistiu à tempestade e reconhece a beleza de sua deformidade. A ferida já não é apenas sinal de destruição, mas prova de resistência. E é nessa prova que se anuncia o limiar da transformação. O empático sente que algo novo está prestes a emergir, como uma aurora ainda escondida pelo horizonte. Não sabe exatamente o que será, mas pressente que já não pode mais voltar atrás. O antigo eu morreu no encontro com o narcisista. O novo eu, ainda em gestação, começa a se mover pedindo espaço, pedindo luz. E nesse pedido, uma pergunta ecoa: será que é possível renascer totalmente depois de ter sido despedaçado? Assim, o quarto ciclo se fecha, não como conclusão, mas como preparação. O empático agora já não é apenas sobrevivente, é alquimista da própria dor. As fases anteriores o quebraram, mas também o refinaram. O que virá em seguida já não será apenas luto ou resistência, mas a emergência de algo inteiramente novo, ainda indefinido, mas inevitável. E a questão que se abre é a mais inquietante de todas. O que acontece quando a dor deixa de ser inimiga e se torna mestre? O quinto mergulho não começa com gritos, mas com um silêncio denso, quase sagrado, como se a alma prendesse a respiração antes de revelar o que sempre esteve escondido. O empático, depois de atravessar camadas de dor, raiva e reconciliação, percebe que há algo mais profundo aguardando. Não é apenas sobre sobreviver, nem apenas sobre se reconstruir. É sobre tocar a essência que sempre esteve ali, mas que só se torna visível quando tudo o resto é arrancado. Jung chamaria isso de encontro com o self, o núcleo oculto que pulsa por trás de todas as máscaras. E esse encontro não é suave. Ele se apresenta em forma de vertigem, como se o empático olhasse para dentro e não encontrasse mais limites claros entre quem sofreu e quem observa o sofrimento. A consciência se expande, mas junto dela vem o risco da dissolução. Se eu não sou mais o que era, quem sou agora? A pergunta não busca resposta, mas instala uma vibração constante, uma espécie de chamado. É nesse estado que a psique revela seus paradoxos. É preciso morrer para nascer. É preciso perder-se para reencontrar-se. Nesse espaço liminar, a vida cotidiana ganha uma estranheza radical. O empático olha para gestos comuns. Uma xícara de café, uma conversa banal, um raio de sol atravessando a janela e sente que tudo carrega uma densidade simbólica. Nada é apenas o que parece. Cada detalhe se torna metáfora. Cada instante revela um enigma. O abuso que antes parecia só dor, agora aparece como portal, uma chave amarga que abriu a percepção para dimensões mais profundas da existência. O empático já não habita apenas o tempo cronológico, mas uma espécie de tempo interno, arquetípico. E ainda assim a fragilidade permanece. Há dias em que tudo volta como avalanche. Memórias, pesadelos, a sensação de abandono. O empático entende, então, que a cura não é linear, mas espiral. Que cada avanço traz consigo ecos do passado, testando sua força. Jung dizia que a psique se move em círculos que se expandem, e o empático agora sente isso na pele. Não há linha reta,
não há destino fixo, apenas ciclos de aprofundamento. Cada queda já não é condenação, mas parte inevitável da travessia. Nesse processo, o empático começa a vislumbrar algo parecido com liberdade. Não uma liberdade perfeita, mas uma liberdade crua, cheia de riscos. É a liberdade de não precisar mais repetir os mesmos vínculos, de não se dobrar diante das mesmas armadilhas. Essa liberdade assusta, porque exige responsabilidade. Não há mais desculpas, não há mais ilusão confortável. Apenas a possibilidade radical de escolher. E, ao mesmo tempo, o medo visceral de errar outra vez. A alma treme entre o desejo de se lançar e o receio de se perder. Mas é justamente no tremor que algo novo se revela. A confiança. Não a confiança cega no outro, mas a confiança silenciosa em si. O empático começa a sentir que, mesmo dilacerado, carrega dentro de si uma bússola que não pode ser destruída. Essa bússola não aponta para fora, não busca aprovação, mas pulsa de dentro, como uma voz ancestral. É o self chamando para fora da prisão dos papéis. E quando essa voz é ouvida, ainda que por instantes, o empático descobre que nunca esteve realmente sozinho. Aos poucos, essa voz interior se torna mais clara. Ela não promete ausência de dor, não oferece atalhos, mas traz uma certeza estranha, a de que tudo o que foi vivido tinha um propósito oculto. O abuso, a queda, o luto, a raiva, o vazio, nada foi em vão. Cada pedaço da jornada foi um degrau para esse encontro silencioso com a própria essência. Mas aceitar esse propósito é doloroso, porque significa admitir que até a destruição foi parte do caminho. O empático sente resistência, mas também uma espécie de reverência diante do mistério. E é nesse ponto que o paradoxo final se instala. O empático entende que nunca mais será o mesmo, mas também que nunca esteve tão próximo de si mesmo. As feridas não se apagam, mas deixam de ser apenas lembranças, tornam-se portais de sabedoria. A dor não desaparece, mas muda de forma, transformando-se em presença, em sensibilidade aguçada, em capacidade de perceber o invisível. O empático, que antes se perdia no outro, agora começa a se reconhecer como guardião de um conhecimento silencioso que só quem atravessou as sombras pode carregar. Ainda assim, a travessia não termina aqui. O que se abre diante do empático não é um final, mas uma encruzilhada. Caminhos se multiplicam, possibilidades se revelam e cada escolha carrega um peso simbólico. A jornada não oferece garantias, apenas a promessa de que a consciência expandida jamais poderá ser encolhida de novo. O empático já não pode voltar a ser quem era, mas também ainda não sabe completamente quem será. Está no limiar, no momento em que tudo pode se desdobrar. E é nesse limiar que a pergunta mais inquietante ecoa, não vinda de fora, mas do fundo da própria alma. O que farei com essa nova consciência que nasceu do meu próprio colapso? A resposta ainda não pode ser dita. Está suspensa, como uma respiração contida, aguardando o próximo passo. O empático agora não é mais apenas sobrevivente, nem apenas buscador. É portador de um segredo que ainda não foi totalmente revelado. O empático permanece nesse ponto de suspensão, como quem carrega um segredo que nem ele próprio consegue decifrar por completo. É uma sensação paradoxal. A dor ainda pulsa, mas há também uma força silenciosa emergindo das ruínas. Jung chamaria isso de o início da individuação, quando o ser deixa de se definir apenas pelo que sofreu e começa a reconhecer que existe algo mais profundo, algo que o sofrimento apenas revelou. Não é libertação plena, é um limiar. E o limiar é sempre um lugar instável, onde cada passo pode significar queda ou ascensão. Nesse território, o tempo se comporta de maneira estranha. O empático sente o passado ainda mordendo sua pele, enquanto o futuro se apresenta como uma sombra distante. O presente, por sua vez, parece se alongar, como se cada segundo carregasse em si o peso de toda a existência. É um estado quase visionário, onde nada é simples e tudo tem um eco simbólico. Um gesto banal pode disparar lembranças intensas, e um silêncio pode se transformar em revelação. O empático vive como se estivesse com um pé no mundo comum e outro em um espaço invisível,
que poucos ousam tocar. Mas essa percepção ampliada cobra um preço. O empático começa a notar que a sensibilidade, antes fonte de dor, agora se tornou antena. Ele sente as correntes ocultas das pessoas ao redor, percebe nuances que antes passavam despercebidas. Essa nova percepção pode ser um dom, mas também uma maldição. Porque junto com a claridade vem a exaustão. Como suportar carregar dentro de si tanta informação invisível? Como caminhar no mundo quando cada olhar, cada palavra, cada gesto parece carregar múltiplos significados? E é aqui que a solidão retorna, mas de outra forma. Já não é o isolamento desesperador do início, mas uma solidão madura, quase escolhida. O empático entende que nem todos podem compreender o que ele carrega, nem todos suportariam ouvir o que foi descoberto no mergulho. E, de certo modo, ele já não sente necessidade de explicar. É como se tivesse aceitado que sua experiência é um enigma que não precisa ser traduzido para todos, apenas vivido. A solidão agora é espaço de intimidade consigo mesmo, ainda dolorosa, mas fértil. No entanto, mesmo nesse aparente avanço, há uma tentação perigosa, a de acreditar que já está curado, que a travessia chegou ao fim. O empático pode se ver seduzido por uma nova máscara, a do sobrevivente iluminado, que usa a dor como medalha. Mas Jung alertava, tudo o que é erguido como persona corre o risco de se tornar prisão. A verdadeira transformação não acontece quando se veste uma nova identidade, mas quando se abandona a necessidade de identidade fixa. O empático sente essa tensão na pele. Até que ponto estou me libertando e até que ponto apenas me reinventando como outro papel? As noites continuam povoadas por sonhos intensos. Agora surgem imagens de pontes, portais, passagens secretas. O inconsciente sussurra que uma transição está em andamento, que há algo esperando do outro lado. Mas o que é esse outro lado? O empático não consegue definir. É apenas uma intuição, uma sensação de que o que viveu até aqui foi preparação, não desfecho. Cada sonho é como uma senha que ainda não pode ser decifrada, uma promessa de que existe mais além da dor. E de repente o corpo responde. A respiração se torna mais profunda. Os ombros parecem carregar um peso menor. Os olhos ganham um brilho diferente. São sinais sutis, mas inegáveis. O empático percebe que a transformação não está apenas na mente ou no espírito, mas também no corpo físico. É como se cada célula estivesse se reorganizando para sustentar uma nova versão do ser. Essa percepção causa tanto espanto quanto medo. Se até meu corpo está mudando, o que mais em mim será dissolvido? Nesse estado, cada encontro com o mundo exterior se torna um teste. Conversas banais parecem superficiais demais, enquanto diálogos profundos parecem insuficientes para expressar o que pulsa por dentro. O empático sente-se estrangeiro no próprio mundo, como se carregasse um idioma secreto que poucos conseguem compreender. Essa sensação de deslocamento é dolorosa, mas também indica que algo grande está em gestação. Porque todo nascimento exige antes a experiência de não pertencimento. E é justamente nesse ponto que uma nova pergunta surge, cortante e inevitável. Será que tudo isso que vivi foi apenas destruição? Ou será que o narcisista, sem saber, foi o mensageiro de uma iniciação que eu jamais teria escolhido? Essa pergunta não encontra resposta imediata, mas ressoa como trovão dentro do peito. Porque se for verdade, então a dor não foi apenas dor, foi destino. E aceitar isso é como abrir uma porta que não poderá mais ser fechada. O empático agora se vê diante dessa porta. Ela ainda está cerrada, mas a presença dela já é inegável. Cada batida do coração soa como um convite. Cada respiração parece empurrá-lo mais perto. O que há por trás dela ainda não pode ser revelado. Apenas pressentido, apenas aguardado, apenas vivido no silêncio. Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra.
E é nesse silêncio que o empático descobre a si mesmo. Depois de atravessar desertos internos, de se perder em labirintos invisíveis e de dançar entre luz e sombra, algo permanece. Uma presença discreta, mas indestrutível, que não pode mais ser ignorada. Jung dizia que a alma é chamada a si mesma através da dor. E aqui, nessa travessia, a dor se revela não como fim, mas como convocação. As marcas que o empático carrega não são cicatrizes comuns, são inscrições secretas, gravadas na pele da alma. Cada lágrima foi uma palavra, cada queda um verso, cada silêncio uma frase inacabada. E agora, ao olhar para dentro, percebe-se que o texto escrito pelo sofrimento nunca foi apenas tragédia. Era uma escritura antiga, preparando o ser para um encontro inevitável com sua própria essência. O que antes era ferida, agora começa a soar como símbolo. E esse símbolo não pertence apenas ao empático, mas a todos os que já caminharam pelas sombras. O narcisista, nesse enredo arquetípico, foi apenas um espelho cruel, um emissário inconsciente da sombra coletiva. Ao sobreviver, o empático não apenas se liberta de um vínculo tóxico, mas toca em algo universal. O drama humano da perda, da ilusão e da transformação. A dor pessoal se abre como janela para o mistério coletivo, onde cada história é uma variação de um mito eterno. Nesse ponto, as perguntas já não buscam respostas lógicas. Elas são chaves que abrem portas internas. Quem eu sou depois de tudo isso? O que nasceu em mim quando tudo ao redor parecia morrer? Essas perguntas não precisam ser respondidas em palavras, porque a própria vida se encarregará de mostrar. O que importa não é a resposta imediata, mas o eco que continua vibrando como uma melodia que insiste em permanecer mesmo quando a música já cessou. O empático descobre que a dor nunca foi inimiga. Foi mestra, foi iniciadora. Foi o fogo que consumiu máscaras e o vento que soprou as cinzas para revelar a centelha escondida. O sofrimento não roubou a essência, apenas expôs a sua profundidade. E é nesse reconhecimento que a alma respira mais livre, não porque esqueceu, mas porque integrou. A sombra deixou de ser perseguidora e tornou-se parte do todo. Cada passo nessa travessia foi preparação para este instante, a percepção de que a vida não se resume a sobreviver, mas a transformar. O empático, ao olhar para trás, já não vê apenas dor, mas trilha. Não apenas queda, mas caminho. Não apenas perda, mas abertura. E é nesse olhar renovado que se encontra a verdadeira força, a força de continuar, não apesar da dor, mas através dela. Agora, o espectador sente que algo nele também foi tocado, porque a história do empático não é apenas sobre o outro, é sobre todos nós. Cada um carrega em si memórias de quedas, de abusos sutis, de silêncios impostos. E cada um é chamado, em algum momento, a atravessar o próprio deserto. A jornada aqui narrada é espelho, e talvez por isso tenha doído tanto escutar. Porque as palavras não falavam apenas do empático, mas do que dorme dentro de você. E assim o ciclo não se encerra, ele se expande. A experiência não é um ponto final, mas uma semente lançada no inconsciente, pronta para germinar nos próximos dias, nos próximos encontros, nos próximos silêncios. O eco continuará a vibrar, talvez na madrugada, talvez em um sonho, talvez no instante mais inesperado, porque aquilo que é verdadeiro nunca se perde, apenas se transforma em presença. Talvez a maior revelação seja esta: não é o fim do empático, é o início de um ser mais inteiro. Não é a destruição do coração, é a lapidação da alma. A sombra não desapareceu, mas deixou de dominar. O que nasceu foi um olhar mais amplo, capaz de reconhecer tanto a luz quanto a escuridão, sem se perder em nenhuma delas. Esse é o presente oculto que só quem atravessa as sombras pode receber. E se ao ouvir tudo isso você sentiu algo despertar em você, não ignore. Permita que esse eco encontre espaço no seu próprio caminho. Compartilhe essa jornada com quem precisa ouvir, com quem precisa lembrar que a dor também pode ser mestra. Deixe sua marca, curta, comente, inscreva-se não como gesto mecânico, mas como parte de um pacto silencioso.
o de continuar essa travessia juntos, como quem acende uma chama para iluminar o próximo que ainda caminha no escuro. Porque no fim, a verdade é simples e imensa. Das ruínas sempre nasce algo maior do que aquilo que foi destruído.